É melhor eu arquitetar o meu framework de teste com múltiplos arquivos e pastas ou o mínimo possível já basta? Isso é outra dúvida que surge bastante na comunidade. Assim, tem gente que fala, por exemplo, estou usando Cypress, e quando eu inicializo o Cypress, ele já cria para mim uma estrutura básica, com a pasta Cypress e dentro da pasta Cypress algumas subpastas, né? E às vezes o pessoal já começa um projeto do zero, já criando um mundaréu de subpastas e já criando uma pasta de helpers, sendo que o Cypress já tem uma pasta de suporte que seria para criar comandos customizados que são normalmente muito parecidos com o que a gente acaba abstraindo para helpers, porque a gente estava acostumado a fazer desse jeito, utilizando algum outro framework de testes automatizados, como um Selenium, como um Protractor, seja lá o que for, né? E aí a gente acaba, de novo, adicionando mais complexidade no código, e não significa que a gente não precisa, que não faz bem separar framework de teste para fins de organização em diferentes pastas e arquivos. Mas eu gosto muito de uma pegada de arquitetura evolutiva, emergente, de a gente adicionando complexidade no código ao longo da necessidade. Então a gente começa simples, assim, está começando um projeto de testes automatizados, estou utilizando Cypress, por exemplo. O Cypress já te oferece uma estrutura ali de fixtures para tu colocar dados estáticos que tu vai utilizar dentro dos seus testes, ou para mocar respostas do teu back-end. Ele tem a pasta integration, onde vão morar os teus testes. Ele tem a pasta suporte, onde tu vai colocar teus comandos customizados. É isso aí. Agora, comecei a crescer, o meu software começou a crescer demais, posso ir quebrando ali a pasta suporte em diferentes arquivos ou em diferentes subpastas, a mesma coisa para pasta integration, eu posso separar para testes de API e testes de UI, e dentro dos testes de UI eu posso ir quebrando por funcionalidades, ou seja lá como for, como ficar melhor, né? Mas o ponto é, no momento que eu começo, que eu tenho um projeto pequeno de testes automatizados, digamos, um projeto que recém começou, né? Muitos projetos já são começados, mas muitos estão começando. E para esses que estão começar já adicionando muita complexidade, às vezes fazer mais do que precisa, é over-engineering, né? É a gente tentar prever o futuro, porque eu acho que vai precisar assim, assim, assado. Não tenta prever o futuro. A minha dica é essa, assim, né? Por experiência própria, aí, trabalhando há quase 20 anos já com tecnologia, é que a gente querer antecipar as coisas normalmente nos atrasa, nos faz a gente demorar mais para entregar o que a gente tem que entregar do que a gente deixar para simplificar as coisas na hora certa, e quando for a hora de a gente tornar um pouco mais complexo, porque o sistema está gritando para a gente dizendo, cara, tu está fazendo isso aqui 10 vezes a mesma coisa, vamos extrair isso aqui para alguma coisa que possa ser um módulo abstrato que possa ser importado nos outros arquivos e possam ser reaproveitados, né? Tipo, é melhor deixar o sistema se comunicar contigo e dizer, agora está muito complicado, por exemplo, abrir um arquivo de comandos customizados e ele está com 1000 linhas, né? Navegar por esse arquivo pode ser muito difícil. Será que não vale a pena entender o que são essas 1000 linhas? Que tipos de comandos customizados tem lá dentro? Será que não tem coisas em comum que eu poderia quebrar em arquivos menores para organizar melhor? Mas, no início, já querer começar a quebrar tudo e deixar tudo muito separadinho pode ser um over-engineering, pode ser fazer mais do que a gente precisa, né? Então, a gente tem que saber tomar essas decisões, assim. Tipo, quando eu estou começando, eu vou fazer a escolha de deixar o mais simples possível, sabendo que lá na frente eu possa ter que modificar essa estrutura para torná-la um pouco mais complexa, para ela se adaptar à complexidade do software que cresceu ao longo da vida desse framework que está crescendo junto com ele para suportar o desenvolvimento dele, né? Então, deixa eu dar uma olhada aqui no chat que está rolando um monte de mensagem aqui. O Daniel colocou uma mensagem aqui, show de bola. Em alguns projetos não abstraio o torto e a torto e direito, às vezes simples é mais efetivo. É isso aí, cara. Na hora certa, né? Não precisa fazer antes. Tem uma outra mensagem aqui do Gustavo. Estou construindo com um time uma automação de teste que envolve diversas linhas de negócio. Criamos pastas para custom commands e locators para cada linha e um outro com comandos universais para todas as linhas. Se está atendendo o
a tua expectativa, está atendendo a tua necessidade e está funcionando, show de bola. Uma coisa nessa frase aqui de criamos pastas com custom commands e locators para cada linha de negócio, essa parte do locators é que um pouco o que me preocupa. Me preocupa pelo fato do que eu já falei antes. Né? Às vezes a gente está fazendo muita ação pela interface gráfica de usuário só para chegar no ponto que eu preciso. Né? Exemplo clássico é o que eu ensino no meu curso intermediário de Cypress, onde a gente testa o GitLab. E o GitLab ele tem que eu tenho que fazer login, aí depois que eu fizer login eu posso criar um projeto, depois que eu criar um projeto para esse projeto eu posso criar issues, eu posso criar labels, eu posso criar milestones, e depois eu estou dentro de uma issue de um projeto e eu posso falar assim, eu quero adicionar essa label a essa issue. Tá? E o exemplo clássico é, eu posso, para testar aqui, eu posso abrir uma issue e adicionar um label nela, eu posso fazer toda a pré-condição via interface gráfica de usuário, ou seja, faz o login pela interface gráfica de usuário. Depois cria o projeto. Depois que tu cria o projeto, cria uma issue. Depois que tu cria uma issue, cria um label. E agora visita a página da issue só para adicionar o label. Tu vê que eu perdi, sei lá, 80% do tempo do meu teste fazendo setup. Só para ir lá e 20% dele abrir, clicar e verificar o que aconteceu. Então isso é um cheiro de que a gente está overtesting de novo. Eu estou fazendo muito, provavelmente eu já tenho um teste que cria issue, eu já tenho um teste que cria projeto. Então eu já testei essas funcionalidades, e agora eu estou passando de novo. Então, né, e daí eu ensino como fazer a otimização disso utilizando chamadas de API, por exemplo, né? Para eu não precisar. E daí os únicos testes que precisam de determinados locators, eles são cada locator está no seu próprio arquivo de teste, porque eu não reutilizo, eu não fico gastando tempo refazendo as coisas que eu já testei pela interface gráfica de usuário, né? Então, assim, é uma coisa... Então, por isso que eu achei até foi legal tu ter trazido isso, Gustavo, porque, assim, tenha consciência disso, né? Tu fez essa escolha, tu e o teu time fez essa escolha de construir o framework dessa maneira, tenha consciência de que, provavelmente, em algum momento no teu projeto, pode ser que aconteça de tu estar perdendo mais tempo criando as pré-condições do teu teste do que executando o teste propriamente dito. Pode ser que eu esteja errado, né? Pode ser que faça sentido para o teu contexto também, mas esse que é o ponto, assim, a gente tem trade-offs, são aquilo que eu disse, né? A gente está fazendo escolhas conscientemente, sabendo dos ganhos e das perdas dessas escolhas. Então, assim, se a gente está consciente, a gente sabe, o nosso time está consciente, beleza. O problema é quando a gente não está, né? Deixa eu ver aqui, tem uma mensagem do Kleberson. Boa noite, Valmir. Vejo isso também. O Cypress e sua documentação é muito mais simples. Ele veio para ser diferente do Selenium. 100%. 100%. E eu acho isso que eu acho legal muito do que eu falo, realmente eu aprendi depois que eu comecei a desenvolver testes automatizados com o Cypress, porque ele quebra paradigmas. Porque ele faz a gente pensar sobre teste de software diferente. E eu realmente me desapeguei de muita coisa que eu tinha aprendido antes do Cypress e estou deixando minha mente abrir mais para fazer teste de software de um jeito diferente, e isso está sendo muito benéfico para mim e para as pessoas que trabalham comigo. Então, acho que foi bom ter trazido essa questão do Cypress aí, Kleberson, porque ele realmente, assim, ele faz a gente parar, a gente pensar diferente, né, sobre como fazer testes automatizados.